Teatro Brasileiro de Comédia. O Teatro Brasileiro de Comédia é uma companhia paulistana, fundada em 1948 pelo empresário Franco Zampari, que importa diretores e técnicos da Itália para formar um conjunto de alto nível e repertório sofisticado, solidificando a experiência moderna no teatro brasileiro. Após a montagem de uma peça amadora de sua autoria em 1945, o empresário italiano Franco Zampari aproxima-se cada vez mais do movimento amador existente em São Paulo. Como havia escassez de salas disponíveis para as apresentações, ele toma a iniciativa de fundar o Teatro Brasileiro de Comédia, TBC, alugando um edifício no bairro da Bela Vista e transformando-o em confortável teatro, estruturado em moldes industriais de produção. A estreia do TBC dá-se em 1948, com apresentações como A Mulher do Próximo, de Abílio Pereira de Almeida, pelo grupo de teatro experimental dirigido por Alfredo Mesquita. A contratação do encenador italiano, formado pela Academia Nacional de Arte Dramática de Silvio D'Amico, é decisiva para o futuro da companhia. Com Celi, o elenco permanente inicia um longo aprendizado técnico e artístico, submetendo-se às exigências de uma montagem moderna, esteticamente sofisticada. O TBC é o empreendimento que transforma o rumo da cena nacional. A partir da experiência desta companhia, cujas atividades se estendem por 16 anos, consolida-se o advento da encenação moderna no país. A profissionalização dos atores, a simbiose entre divertimento e cultura, sem que se perca de vista o fator da produtividade aferido pelo faturamento da bilheteria, o treinamento e a formação do ator no sentido de subordinação ao conceito do espetáculo, ou seja, aos parâmetros da encenação, a visão do diretor. Tem também o projeto da casa de espetáculo, agregando uma oficina de produção teatral, ateliê, guarda-roupa, marcenaria e arquivo. Segundo Alberto Guzik, o TBC erige um modelo de ação, modelo passível de ser discutido, valorizado, negado. Tudo isso tem sido feito incessantemente desde 1964. Mas o tempo decorrido começa a derreter as paixões do debate e permite a emersão da verdadeira face dessa casa lendária. O feito de seu repertório eclético até a extravagância é uma experiência irrepetida no Brasil nessa intensidade. Em 16 anos, foram levadas no palco de Major Diogo 144 obras, visitadas por quase 2 milhões de pessoas. José Alves Antunes Filho. O diretor José Alves Antunes Filho pertence à primeira geração de encenadores brasileiros, discípulo dos diretores do TBC. Participa ativamente do movimento de renovação cênica surgido nos anos 1960 e fins de 1970. É o primeiro diretor a empreender uma obra dramatúrgica e cenicamente autoral, com a montagem de Macunaíma, espetáculo considerado referência para os jovens encenadores dos anos 1980. Em 1952, ingressa como assistente de direção no Teatro Brasileiro de Comédia, TBC. O texto é uma comédia inteligente, apoiada num humor requintado cuja montagem recebe tratamento natural e acelerado. Consequência direta do ritmo inusitado e frenético imposto por Antunes Filho aos ensaios. No final dos anos 1950, funda e dirige a companhia Pequeno Teatro de Comédia, que estreia em 1958. Pelo trabalho de montagem, Antunes Filho é premiado como o melhor diretor pela Associação Paulista de Críticos de Artes, APCA, e pela Associação Carioca de Críticos Teatrais, ACCT. Antunes Filho tem seu primeiro contato com a obra de Nelson Rodrigues com a encenação de A Falecida, em 1965, na Escola de Arte Dramática EAD. No mesmo ano, cria o Teatro da Esquina e com ele encena A Megera Domada, de Shakespeare. Bem recebido pela crítica. Após ter conduzido grandes atores em interpretações inesquecíveis, Antunes volta-se para os jovens, com os quais passará a conviver permanentemente. Sob a avaliação do crítico Jan Machowski, Antunes Filho é uma das figuras exponenciais do teatro brasileiro de hoje, talvez a única a integrar o restrito grupo internacional de encenadores que vem renovando, obstinada e inspiradamente, a cena mundial.
Sua opção por trabalhar com atores jovens e inexperientes lhe tem valido não poucas críticas, mas este é um ônus que ele assume pagar para poder trabalhar num âmbito de liberdade de criação de que nenhum outro diretor brasileiro dispõe. Amir Haddad. Amir Haddad nasceu em Guaxupé, Minas Gerais, em 1937. É diretor e professor de teatro, diversas vezes premiado. Com 46 anos de teatro, seu trabalho é nacionalmente e internacionalmente reconhecido. Tem como objetivo recuperar o sentido de festa do teatro e a dramaticidade das festas populares, ressaltando os aspectos de pesquisa e de educação que norteiam suas buscas pela transformação do teatro, comprovados pela constância e persistência com que desenvolve o núcleo de trabalho, espaço de desenvolvimento de seus questionamentos sobre o ator como indivíduo, o espaço, a dramaturgia e pela prática permanente enquanto educador. Criador do grupo Tá na Rua, iniciado em 1980 e considerado um dos maiores encenadores do Brasil, Amir Haddad leva a arte do teatro para o espaço aberto das ruas e praças, ressaltando a importância das comemorações populares na vida social e cultural das cidades. É criador de um teatro preocupado em se comunicar e se tornar cada vez mais próximo de sua plateia. Dos palcos às salas abertas, das quadras às ruas e às praças, rompeu a quarta parede para abrir um caminho em direção a um teatro vivo e transformador para quem vive e o faz. Em 2000, foi criado o Instituto Tá na Rua para as Artes, Educação e Cidadania, como um centro de referência para o ensino, a pesquisa e a criação em teatro popular no Brasil, difundindo a prática e a metodologia de seu trabalho.